Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, Ademilson Terto da Silva. Nascido em Pernambuco no dia 23 de julho de 1967, Ademilson Terto da Silva, que é casado com Maria Lúcia Gonçalves e pai de Ademilson, João e Pedro, Terto teve a sua certidão de nascimento registrada em Sorocaba. E essa história ele vai contar depois pra gente. Com formação até o ensino médio, Terto trabalhou por certo tempo no segmento de calçados, indo posteriormente para o setor da metalurgia, onde permanece até hoje, porém agora como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Entrou na diretoria do sindicato em 1995 e em 2011 foi eleito presidente da entidade, cargo que ocupará até 2017. Terto, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse programa do Vida Pública. O prazer também é nosso, Terto, e sempre que começamos o programa Vida Pública, a gente fala um pouquinho sobre quem está sendo entrevistado, quem é a pessoa, e você chama atenção, né? Você vem de Pernambuco, está agora em Sorocaba, mas como que foi essa história de nascer lá em Pernambuco? Aliás, conte pra gente um pouco da cidade em que você nasceu e por que o registro somente aqui em Sorocaba? Na verdade, o nordestino tem uma característica dessa forma. Quando nós nascemos, papai teve que migrar para o estado de São Paulo, que já tinha, meu tio morava aqui na cidade de Sorocaba e trabalhava numa indústria têxtil. E ele foi convidado a vir com a família toda para cá. Só que o meu irmão e eu, nós não registramos na cidade, até porque Catende não tinha um cartório. Né? A cidade que eu nasci, a cidade de Catende, é uma cidade pequena, né? Tinha um cartório só o cartório mais próximo era numa cidade chamada, a cidade que tem a maior feira, a feira de Caruaru, era em Caruaru, e não deu tempo da gente fazer o registro. E lá era muito longe. Era distante, e quando nós viemos para cá, a primeira coisa que o papai foi registrar o meu irmão e eu. E eu tenho um irmão que ele é registrado no Paraná, ele nasceu lá e foi registrado no Paraná. Nasceu em Pernambuco e foi registrado no Paraná. No Paraná. Antes de vir para o estado de São Paulo, seu pai esteve no Paraná também, é isso? Papai esteve no Paraná. Papai é trabalhador rural, né? Sempre foi trabalhador rural e foi convidado para ir para o Paraná com um fazendeiro, foi um convite de um fazendeiro. Foi trabalhar na roça, camponês, né? Depois retornou para Pernambuco, não deu certo, retornou para Pernambuco e foi convidado pelo meu tio, que já trabalhava numa indústria têxtil, a vir para o estado de São Paulo, e aí permaneceu. Quer dizer, depois da agricultura ele passou a trabalhar na indústria têxtil? Depois da agricultura ele ficou anos, aposentou inclusive na indústria têxtil. Ficou longos anos na indústria. E você ainda tem familiares lá em Pernambuco? Tenho. Você vai com muita frequência para lá ou não? Não dá tempo, né? Não dá tempo de ir, mas eu gosto de ir quando tenho, você planejar, porque a vida da gente tem que ser planejada. Planejar uma viagem como essa, não dá para você ir para Pernambuco e ficar uma semana. Sim. Você tem que ficar no mínimo 20 dias, né? Então, tem que planejar essa viagem, mas sempre quando eu tenho condição, possibilidade de ir, o estado que eu vou para Pernambuco. E dá para manter contato com os familiares lá? Dá. Agora a tecnologia, ela proporcionou isso, né? Aproximou mais, né, as pessoas, de certa forma. Porque eu me lembro muito, eu escrevi muita carta. Mamãe escrevia carta, mandava para minha tia, para minha avó. Então a gente escrevia a carta era a nossa de forma de se comunicar com os parentes lá. Hoje não, hoje tem celular, meus primos têm computador, então ficou mais fácil a comunicação. Já ficou mais próximo, embora virtualmente ainda, né? Virtualmente. Mas pelo menos assim tá bom, né, Terto? E me diz uma coisa, você teve os seus filhos aqui em Sorocaba mesmo, fez a sua vida aqui, trabalhou por muito tempo com a venda de calçados, é isso? Eu trabalhei 5 anos
numa loja aqui de Sorocaba chamada Baby Calçados. Né? Eu entrei como estoquista, depois passei como vendedor. Aí, por um motivo de redução de custos, segundo a empresa, essa loja estava dizendo, fui obrigado a fazer alguma redução de trabalhadores naquele momento. E eu fui um desses. Bem, logo quando eu saí, eu mandei currículo para algumas empresas, porque eu já tinha, eu falei, tinha vontade de trabalhar numa fábrica, não especificamente numa metalúrgica. Eu mandei currículo para a indústria têxtil, mandei currículo para a indústria de química, né? E currículos também para... Então, o objetivo era estar numa fábrica, Uma né? fábrica, né? Importasse qual era o segmento, na verdade. Eu costumo dizer que eu não fiz Senai para mim entrar numa fábrica. Depois que eu fiz curso, quando eu já estava atuando, né, exercitando a função. Mas a oportunidade deu numa empresa metalúrgica. Por alegria minha, deu numa empresa metalúrgica, uma empresa de máquinas gráficas, a Catur, conhecida Catur, que fazia máquina gráfica, era muito representativa na cidade de Sorocaba. E aí você ficou bastante tempo nesse segmento, até entrar para o sindicato em 1995, né? Ah, sim, sim. Aí eu fui da Catur, aí eu passei para a Metalac, trabalhei um período na Metalac e logo depois eu entrei nessa indústria de embreagem. O Sindicato dos Metalúrgicos já existe e comemora neste ano 60 anos, né, em 2014. Ele foi criado em 1954. Como foi pegar um sindicato lá em 95, já estava com 41 anos, né? 40 anos, né? Um sindicato bem velho, né? E você já entrou para a diretoria diretamente? Como que foi esse teu acesso para o Sindicato dos Metalúrgicos? Então, isso é interessante, né? Porque os metalúrgicos, a partir de 83, ele teve uma característica muito importante e eu acho que fundamental, que foi justamente organizar as CIPAs, quem trabalha na área de segurança do trabalho, comissão de fábrica. Na época tinha muita comissão de fábrica, na fábrica que eu entrei, na Catu, tinha comissão de fábrica, e foi um momento muito rico nesses 60 anos, essa década de 80, de 83 para cá, que o sindicato começou a ter uma concepção, uma filosofia de trabalho diferente, que proporcionou eu a participar de CIPAs, para participar de plenárias no sindicato, né? E até culminar com o convite em 95 para fazer parte da diretoria. A partir daí você começou a atuar na diretoria. Quando você entrou no sindicato, ou até mesmo no segmento da metalurgia, já se ouvia ou você tinha conhecimento, por exemplo, do ícone, que é agora o Bolinha, né? O Wilson Fernando da Silva. Como que foi essa história? Inclusive, foi muito prazeroso conhecer e trabalhar com o Bolinha, né? Porque o Bolinha foi, juntamente com outro dirigente sindical, que me convidou para vir para a diretoria. Então, eu me lembro muito bem, eu estava saindo da fábrica, ele me abordou, né? Ele e um outro dirigente sindical, se não me engano, foi o Arnaud na época, que ele também me abordou e precisava conversar comigo, que tinha um grupo de trabalhadores daquela fábrica que sugeriram o meu nome para vir para a diretoria. Só que ele queria conversar direito, até para me situar, né, aonde que eu estou entrando, o que significa ser um dirigente sindical. Então foi ele que me convidou junto com o Arnaud e foi um momento muito rico trabalhar com o Bolinha, conhecer o Bolinha. Teve um período também dentro da minha vida como sindicalista que eu fui tesoureiro da Confederação dos Metalúrgicos. E o Bolinha foi tesoureiro da Confederação dos Metalúrgicos. Então a gente ia para São Paulo e voltava constantemente. E isso me enriqueceu muito, conviver com o Bolinha, conversar com o Bolinha, enriqueceu muito na minha vida profissional até na minha vida particular. Foi a partir daí que você começou a descobrir ou a ver o sindicato com outros olhos? Sem dúvida, né? O Bolinha ele tinha uma concepção, uma visão que poucos dirigentes tinham. O Bolinha, eu costumo dizer que ele tinha um olhar avançado sobre a questão sindical, né? Recentemente nós fizemos uma atividade no sindicato, que foi muito rica, inclusive, onde nós colocamos trabalhadores, representantes dos trabalhadores e representantes dos empresários. Em épocas anteriores, isso não era permitido. Quase que, né? E o Bolinha, né? Não era permitido. Alguns dirigentes sindicais tinham essa barreira
Eu diria assim, uma barreira de ter um empresário e um representante dos trabalhadores dialogando, fazendo debate, e o Bolinha sempre acreditou nisso, sempre apostou nisso, né? E felizmente nós conseguimos chegar nesse patamar. Foi difícil quebrar essa barreira? É difícil, porque alguns dirigentes, até alguns trabalhadores acreditam que o sindicato ele só tem que ir para o conflito, só tem que ir para o confronto, só tem que... Não é bem isso. Não é bem isso. É pelo contrário, né? O papel do sindicato, a atribuição do sindicato é negociar. Então tem que chamar os representantes dos empresários, tem que chamar os representantes dos trabalhadores e a partir daí fazer uma mesa de negociação e começar a negociar até a exaustão. A greve, o confronto, a gente costuma dizer que isso aí é a última carta que a gente tem que usar, né? A gente tem que realmente acreditar e apostar e valorizar a mesa de negociação. O Sindicato dos Metalúrgicos representa quantos trabalhadores atualmente? Nós demos um salto significativo. Hoje, atualmente, nós estamos com o Sindicato dos Metalúrgicos Sorocaba e região. Hoje, em Sorocaba e região, hoje nós estamos com 45 mil metalúrgicos na nossa categoria. Quantas cidades estão? 14 municípios. 14. Aqui da região de Sorocaba mesmo, né? Região de Sorocaba. Tá. E quando você entrou no sindicato, qual era o número representado de funcionários? Você se lembra? Lembro, eu me lembro. Nos anos 90 nós passamos algumas dificuldades na nossa categoria. Então nós estávamos em torno... a nossa categoria variava entre 17, 18, 19 mil metalúrgicos na década de 90. Eu me lembro muito que a gente fazia negociação para manutenção das empresas aqui na cidade de Sorocaba. Então tinha empresa migrando para outros estados, Minas Gerais, Paraná, e tinha empresa dizendo que ia sair, inclusive do Brasil, querendo ir para a Argentina. Foi na época da guerra fiscal, onde cada município cedia ou dava condições melhores para fazer. Foi uma época muito difícil, né, de manutenção dos empregos e manutenção das empresas. E as negociações eram mais complicadas, na verdade, né? Hoje você tem mais facilidades, ou as dificuldades elas continuam as mesmas, porém os desafios são outros, são um pouco mais diferentes? Não, são diferentes. Naquela década, quando eu entrei em 95, como eu falei para você, as negociações a gente fizemos várias negociações para manutenção dos empregos. Então, quando a gente chegava numa campanha salarial da nossa categoria, era difícil a gente ter um aumento real, né? Porque a nossa pauta era a reposição da inflação naquele momento. Inflação. Não, mas até que na década de 95 já deu uma caída. Estava resfriando. Né? Estava resfriando, mas quase que adormecendo. Né? Sim, mas só que nós tínhamos um resquício do passado. Né? Tinha um resquício do passado que acabou corroendo o salário dos trabalhadores metalúrgicos. Mas mesmo na década de 90, a gente mandava a pauta para pelo menos receber a reposição da inflação, né? Hoje, de 2002 para cá, eu costumo dizer isso, que dentro das nossas pautas, além de colocar a reposição da inflação, a gente pede aumento real de salário, pede e conquista, né? Redução de jornada de trabalho, pede e conquista, né? E alguns benefícios que na década de 90 não era possível a gente ter. Teto, esse crescimento que se registrou de 95 ou da década de 90 para cá, de 18 mil para 45 mil, vocês devem isso a essa atuação do sindicato mesmo? Foi a realidade econômica do país que foi mudando? A que vocês atribuem esse aumento do número de trabalhadores? Então, é lógico que teve uma mudança brutal no modelo econômico a partir de 2002 a partir do governo Lula para cá, né? Então, não foi só Sorocaba que cresceu. Sorocaba cresceu acima da expectativa de outros municípios. E em 20 anos foi muito rápido também, né? Muito rápido. Mas a gente percebe por estudos do DIESE, que é o departamento de estudos que nós temos, percebe que o Brasil todo cresceu. Inclusive Pernambuco cresceu, Minas Gerais cresceu, Paraná, foram muitas empresas, Paraná. Então o Brasil todo cresceu. Então isso faz parte de uma política econômica do Estado, feita pelo Estado. Evidentemente que Sorocaba, pela sua condição, pelas rodovias que tem, Castelo Branco,
que ele tem, pela Raposo Tavares, pelo número de qualificação, pela condição de qualificação dos trabalhadores, evidentemente que provocou que os empresários olhassem Sorocaba com um olhar mais assim, com um olhar de investimento. Vamos investir que aqui tem condição de a gente ter resultado. Sorocaba está a um passo, ou a menos até, de se tornar a região metropolitana, a cidade polo, a sede da região metropolitana. No Brasil vai ser a 14ª região metropolitana, vai envolver 26 municípios. Qual é a perspectiva, qual é a projeção do Sindicato dos Metalúrgicos com essa aglomeração, com essa agremiação dessas cidades todas, 26 cidades, e com um aumento proporcional do número de trabalhadores? E considerando, é claro, muitas empresas que já estão vindo para cá também, né? Evidentemente. Eu acredito muito que a região metropolitana ela vai dar um novo cenário, um novo desenho para a cidade de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade polo industrial, fortíssimo nessa área industrial. Eu estava dizendo para você que nós temos 14 municípios, Isso. Mas de trabalhadores, dos 45 mil, Sorocaba, 85% está na cidade de Sorocaba. Então, é um número extremamente alto. E com a região metropolitana, isso vai nos ajudar, porque a gente sempre debate lá no sindicato que não adianta crescer só Sorocaba. A gente tem que pensar na região de Sorocaba, porque se só Sorocaba crescer, o que acontece? As cidades vizinhas de Sorocaba, Itapetininga, Iperó, Piedade, Araçariguama, São Roque, quando vê no cenário positivo de Sorocaba, vai migrar para Sorocaba. Né? Então a gente tem que pensar um desenvolvimento regional e a região metropolitana dá condição de pensar isso. Né? E os trabalhadores têm que... e os sindicatos metalúrgicos entendem que... e pode até contribuir, inclusive, para ajudar a fazer esse desenvolvimento em Sorocaba e na região metropolitana. São 26 cidades, vocês mantêm contatos também, uma boa relação com os demais sindicatos? Sim. Da mesma categoria? Sim. Dentro desses 14 municípios que estão contemplados na nossa categoria em Sorocaba e região, tem algumas cidades da região metropolitana que não são representados pelos metalúrgicos de Sorocaba. Itu, né? Tá. Porto Feliz. Porto Feliz não... Não é. Iperó é. Iperó não é. Boituva, Porto Feliz, Itu não é. Mas são esses representantes desses sindicatos, são sindicatos filiados à CUT, metalúrgicos filiados à CUT, e que tem uma relação muito próxima com esses dirigentes sindicais. E não só da CUT, com outras centrais. Então, os sindicatos dos metalúrgicos adquiriram um respeito muito grande, uma credibilidade grande. Então, a gente dialoga, independente de central, independente de que categoria que dialoga facilmente com esses sindicatos. Aliás, os sindicatos metalúrgicos de Sorocaba é um dos maiores, né, que nós conhecemos nessa região, né, representando aí 45 mil, né, cerca de 45 mil trabalhadores. Agora, já que você tocou no assunto CUT também, explique ao telespectador, muitas pessoas confundem, acham que os sindicatos metalúrgicos têm a ver com a Central Única dos Trabalhadores, é a mesma coisa, não é? O que é a CUT e o que é o sindicato? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O Sindicato dos Metalúrgicos é uma entidade que representa uma categoria, a categoria metalúrgica, como tem a POESP, que representa a categoria dos professores. Os jornalistas representam a categoria dos jornalistas. Isso. E a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela é uma central que aglutina todas essas categorias. Então nós temos dentro da CUT metalúrgicos, professores, médicos, jornalistas, condutores. Então é uma gama de categorias onde são representadas pela central. E a representatividade é gigantesca, né? Dá para perder as contas de quantos trabalhadores há nesses sindicatos. A CUT é muito representativa. A CUT é a primeira na América Latina, a terceira no mundo, com o número de trabalhadores representado por essa central. Por isso, quando a gente se filia a uma central com esse comprometimento, esse compromisso de levar as melhores propostas para os trabalhadores e para a cidade como um todo.
E sempre trabalhando dentro de uma realidade, né, Terto? Porque às vezes muitos trabalhadores acham, eu quero um aumento de 100%, eu quero um aumento de 120%, um aumento X, Y. De repente você negocia, pressiona, o empresário dá, né? O patrão acaba dando isso. Mas no próximo mês vai faltar, vai ter, não vai ter? Quer dizer, tem toda uma dinâmica de negociação, todo um demonstrativo de custos também que essa empresa vai ter, para depois você chegar a contento daquilo que se quer, tanto os trabalhadores quanto também as empresas, né? Sem dúvida. Porque o objetivo é você continuar mantendo essa qualidade do trabalho, do emprego, né? Sem dúvida. A gente não pode pensar numa campanha salarial pedindo um valor que seja fora da realidade de um contexto que está passando o país, que está passando a cidade. Então as nossas reivindicações são legítimas, mas elas têm que ter, também não adianta você fazer uma bela campanha salarial, receber, como você está dizendo, 100% de reajuste, amanhã ou depois, ou no decorrer do tempo dessa caminhada, a empresa chegar e dizer, vou fechar as portas, que eu não tenho como sustentar isso. Então, acima de pensar o reajuste que é legítimo ter, a gente tem que pensar também na manutenção dos empregos, na continuidade do negócio, né? E sempre aumentando o número de metalúrgicos na nossa área aqui em Sorocaba e região. A realidade de uma empresa é a mesma das demais empresas ou muda muito? São diferentes, porque nós temos aí empresas, nós temos o carro-chefe, que a gente costuma dizer, que são as montadoras, né? As montadoras são o carro-chefe de uma campanha salarial. Depois, dentro da cadeia, tem vários segmentos, setores, eu diria. Né? E tem umas que não tem nada, não se comunicam com o setor automotivo. Vou citar algumas aqui. Né? Por exemplo, o eletroeletrônico. Ele não interliga não tem com uma face, né? Não tem uma... Bens de capital, empresas que os clientes delas são a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que não tem ligação com o setor automotivo. Agora, evidentemente que dentro de uma campanha salarial, a gente tem que trabalhar, construir, pelo menos é essa a nossa missão, construir uma proposta que seja bom para as montadoras, mas seja bom também para o segmento de eletroeletrônico, de linha branca, de outros setores da nossa categoria. Os metalúrgicos hoje eles estão em que indústrias, em que empresas? Hoje nós Como é a distribuição deles? Os grupos, né? A gente chama de grupos patronais, grupos de trabalhadores. Nós temos uma montadora aqui, a Toyota, autopeças é um número expressivo aqui, eu não me recordo, mas eu acho que... É bastante. É bastante, um número significativo de autopeças. Nós temos bens de capital, um número de empresas importantes aqui de bens de capital. Nós temos fundição, nós temos estamparia e nós temos o Grupo 8, chamado Grupo 8, são 8 segmentos. Então tem o setor de fios, né, o setor de ferramentas, são 8 sindicatos dentro de um grupo só. Né? Então, que é legal, que é bacana para Sorocaba, que Sorocaba, dentro desse segmento de metalurgia, nós temos todos os grupos aqui na cidade de Sorocaba e região. E tem regiões e municípios que não têm todos esses grupos. Numa campanha salarial, por exemplo, num grupo 3 ou no outro grupo, eles não se interessam. Então a gente tem que negociar e ir bem para todos os grupos, porque nós representamos todos. Pois é o que a gente fica imaginando, né? Como que é administrar todo esse recurso de demandas aí que vocês têm em diversos setores, né? Porque uma empresa é isso, noutra empresa é outra coisa. Como que vocês fazem para administrar todos esses interesses e essas necessidades dos trabalhadores? Lógico que a gente tem um grupo de assessoria lá no sindicato para contribuir para que a gente Aliás, é uma bela estrutura, né? Mas tem que ser, porque senão não tem como, né? Porque o desafio é muito grande. Sim. O desafio é muito grande. Então você tem que ter uma assessoria que dê respostas para esse desafio. E evidentemente nós temos um grupo de diretores, dirigentes sindicais afastado para tocar negociações com essas empresas, tocar campanha salarial, tocar o sindicato, o dia a dia do sindicato. Então tem eu diria assim, tem um pessoal lá, um grupo de companheiros mesmo, tanto na assessoria como na diretoria, que se empenham muito, se dedicam muito para que a gente faça da melhor forma possível. Vocês dão apoio a outros sindicatos, a outras causas também ou não? Sim. O sindicato ele tem, quando filiou a CUT ela tem uma concepção, um princípio, né? Ela é de massa, ela é de organização, mas ela é classista.
Então não adianta ser grande e ter 45 mil metalúrgicos quando a gente vê um sindicato menor, né, passando dificuldade, que não tem estrutura, que não tem um carro de som, que não tem, às vezes, até uma sala para fazer uma reunião. Então o sindicato ele tem essa concepção classista, né? Então constantemente está tendo atividades dentro do sindicato, não só de metalúrgico, pelo contrário, de professores, de companheiros na área de vestuário, de condutores. Isso constantemente tem, porque a gente cede esse espaço, a gente ajuda, a gente contribui. Terto, os sindicatos sempre tiveram, para as pessoas de um modo geral, aquela visão do envolvimento sempre com partidos. E na maioria das vezes, com partidos políticos, na maioria das vezes, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Qual é a relação desses sindicatos com os partidos políticos? Fernando, você fez uma pergunta bacana. Na verdade, isso cria uma confusão. Todo mundo, às vezes, interliga os sindicatos metalúrgicos, os sindicatos da CUT, com o partido, principalmente com o Partido dos Trabalhadores. Mas não é. A instituição, ela não pode, né, não é atribuição da instituição apoiar partido A, partido B, partido C. Ela não pode. Agora, o que existe, né, os dirigentes sindicais, né, no meu caso, que eu estou presidente do sindicato, eu sou dirigente sindical, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. O dirigente sindical, ele pode, e a gente até motiva, e provoca que esses dirigentes sindicais, quando no momento de eleições, né, que converse com a sua família, converse com os trabalhadores e que procurem, dentro de um projeto de Brasil, um projeto de Estado de São Paulo, um projeto de município, que dialoguem e vejam as propostas no campo democrático e popular. Às vezes não é só do PT, pode ser de outro partido, mas que tenha esse objetivo de defender os interesses dos trabalhadores e com esse vínculo da democracia e democrático e popular. Então, às vezes, quando me vê entregando um material de um candidato, falar, o sindicato está aí. Mas não é o sindicato, é a pessoa, é eu, né, que estou me dispondo, me doando a parcela do meu tempo para fazer isso. Qual a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o sindicato? Olha, o Lula ele teve uma participação no sindicato fundamental, né, junto com o Bolinha. Ele era amigo pessoal do Bolinha, né, trabalharam juntos na época, lá no ABC, em São Bernardo, na empresa Vilares. E quando, em 83, com o Bolinha, até antes, quando o Bolinha estava construindo uma oposição, ele constantemente vinha, fazia visita para Sorocaba, conversava com os companheiros, com a companheirada, fazia reunião, fazia plenária. Era a prata da casa, eu diria, né? Sempre conviveu conosco, sempre nos ajudou, nos apoiou, nos orientou, inclusive, também em determinadas questões, que ele foi presidente do sindicato lá do São Bernardo. Isso. E foi fundamental. Então ele tem um vínculo muito grande com a cidade de Sorocaba. É uma realidade. E o presidente Lula, né, até mesmo as confusões que geram, né, com relação ao sindicato, à política e tal, é porque quando o Lula foi eleito presidente da República a primeira vez, já dizia que era um presidente de sindicato, né, que estava administrando o Brasil. Mas, na verdade, já era uma outra realidade, né? Já tinha todo um contexto, todo um trabalho que foi muito importante até mesmo para as atividades sindicais, né, do país. Sem dúvida. O Lula, a turma vincula, o povo vincula muito isso. Né? O dirigente, agora o Brasil vai ser administrado por um metalúrgico, o Brasil vai ser administrado por um trabalhador. Mas é importante dizer que dentro do movimento sindical, né, nós temos uma concepção de não só tem que qualificar nossos trabalhadores, a gente qualifica, tem vários cursos dentro do sindicato, mas acima de tudo a gente forma cidadão. Então, além de resolver as questões imediatas, salário, condições de trabalho, a gente discute, debate saúde, educação, habitação e todos os temas relacionados à vida do trabalhador. A gente olha o trabalhador também fora da fábrica. Isso nos dá condição de nos prepararmos justamente para isso, para quando se tiver uma outra atribuição na sua vida pessoal, uma vida pública, ou como deputado, ou como vereador, ou como prefeito, ou como presidente, da condição dele estar preparado para fazer e construir e administrar essa situação e ser propositivo. Terto, só para finalizar, com a tecnologia hoje, os acidentes de trabalho reduziram ou aumentaram? Com a tecnologia, o acidente de trabalho reduziu.
mas reduziu do ponto de vista físico. Né? Reduziu do ponto de vista físico. Então a gente não tem mais empresas com corte, com guilhotina nas fábricas, onde corta membros, cortava membro, perdia, mutilava mesmo. Mutilava. Então isso não existe mais. Porém, nós estamos muito preocupados, inclusive nós temos no departamento de saúde dentro do sindicato, nós estamos muito preocupados com uma outro tipo de situação que está se colocando, que é a questão da questão psicológica desse trabalhador. É um ritmo muito alto, dentro das fábricas, é uma cobrança por prazo de entrega, né, no horário correto. Então, essas questões do ritmo, aumentando o ritmo, aumentando o prazo, aumentando os compromissos desse trabalhador, às vezes esse trabalhador, psicologicamente, ele não está preparado. Então, nós temos muito caso, e nós vamos fazer logo um estudo e uma ação sobre isso, de trabalhadores que estão com depressão, trabalhadores com uma autoestima baixa, muito baixa, né? E não é da vida particular dele, é fruto do trabalho que ele está executando, exercendo dentro da fábrica. Muito bem. Terto, agradeço muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de falar da nossa categoria, né, para vocês, para o público em geral, e quando for convidado, estarei de volta. Aliás, um brilhante trabalho, não é fácil não. É um desafio todos os dias, né? Tá certo. O Vida Pública de hoje conversou com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, Ademilson Terto da Silva. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.